Um grupo de heróis parte em direção à sombria floresta em uma missão para recuperar sua terra natal. Cada um carrega uma poderosa relíquia, mas, no momento em que chegam, o motorista deles é violentamente arremessado no abismo por uma dessas feras. O restante do grupo entra em ação quando seu líder, Stefan, ordena que formem posição e avancem diretamente para o coração do covil da besta. Um dos heróis, Cats, atravessa os monstros com sua técnica de redemoinho, derrubando tudo em seu caminho. Enquanto isso, Stefan decapita uma enorme criatura parecida com uma cobra com sua lâmina, mas apesar de perder a cabeça, a serpente ainda avança contra ele. Por sorte, Alice enfia sua espada no olho da criatura, desferindo o golpe final. Até o momento, a equipe está se mantendo firme. Com os monstros mais fracos fora do caminho, eles avançam mais fundo na caverna em busca do Senhor das Feras. Eventualmente, chegam ao núcleo da caverna e se deparam com Clevitus. No instante que sentem sua aura, sabem que a luta será brutal. A pressão esmagadora que emana da besta é sufocante. Stefan permanece confiante de que com suas relíquias e trabalho em equipe podem derrotar qualquer coisa, até mesmo um monstro como aquele. Mas desta vez, o trabalho em equipe não será suficiente. Quando avançam para atacar, Clevitus arremessa Stefan contra a parede com força aterradora. O pânico se instala quando o grupo percebe que seu guerreiro mais forte foi morto. Ainda assim, o tanque avança. Convencido de que pode virar o jogo, ele salta para atacar, apenas para ser decapitado instantaneamente antes mesmo que sua lâmina desça. O restante da equipe começa finalmente a perceber que uma luta direta não vai funcionar, mas, a essa altura, já é tarde demais para recuar. Clevitus começa a eliminá-los um por um usando sua cauda. A confusão se espalha entre o grupo, enquanto eles tentam entender como ele se move tão rápido. É então que Alicia percebe que os ataques vêm das próprias sombras deles. Ela rapidamente grita para que todos saltem, esperando quebrar a conexão e criar distância dos golpes mortais. Graças aos seus reflexos rápidos, ela consegue desviar do golpe da besta e permanecer viva. Infelizmente, os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis restantes tenta invocar um golem dragão de terra, cravando sua lança no chão, mas logo fica claro que o solo está sob o controle de Clevitus. Como resultado, a invocação falha e várias caudas irrompem na terra, despedaçando. O portador da lança tenta uma carga total na esperança de sobrepujar Clevitus, mas, enquanto luta desesperadamente por sua vida, Clevitus se pergunta calmamente como humanos tão frágeis conseguiram entrar em seu domínio. Com pouco esforço, ele elimina os heróis restantes, deixando apenas Alicia viva. Ela vem se esquivando sem parar, usando sua espada para manter-se fora de perigo. Depois de um esforço incansável, finalmente consegue se aproximar o bastante para atingir o chifre de Clevitus. Mas até seu golpe mais poderoso deixa apenas um arranhão. Enquanto isso, Clevitus continua imerso em seus pensamentos, intrigado com a tolice humana de invadir seu domínio após 1000 anos de paz. Ainda assim, se insistem em provocá-lo, ele terá que encontrar uma maneira duradoura de mantê-los afastados. Mas primeiro, precisa lidar com Alicia. Com um movimento rápido, ele corta sua perna e envia despencando para a morte. Pouco tempo depois, Clevitus aparece no reino humano. Ardendo em vingança, ele não tinha intenção de interferir no mundo humano, enquanto permanecessem fora do seu caminho, mas não resistiram à tentação de invadir seu território, algo que ficou claro pelo que os heróis disseram antes da batalha. Foi o rei de Haien que os enviou. Agora, Clevitus pretende fazer uma visita ao rei e ter uma conversa séria sobre isso. Os arqueiros do reino rapidamente respondem à ameaça e se preparam para abater Clevitus, mas como era de se esperar, suas flechas são completamente inúteis contra ele. Ainda assim, apesar da diferença óbvia de poder, eles continuam atirando como se isso pudesse de alguma forma fazer diferença. Clevitus originalmente planejava ignorar o restante dos humanos. Ele só veio pelo rei, mas, agora que escolheram atacá-lo, ele os massacra sem piedade enquanto avança em direção ao castelo. Os guardas do castelo se apressam para preparar as defesas, apontando suas catapultas contra Clevitus, mas, ainda assim, com os ataques dos arqueiros, suas armas são totalmente ineficazes. Clevitus atravessa as paredes do castelo como se fossem feitas de papel. Dentro do castelo, um guarda corre para avisar o rei sobre o ataque de Clevitus, mas o monarca já ouviu a destruição lá fora e sabe exatamente o que está acontecendo. Os heróis que ele enviou claramente falharam, e agora é óbvio que as armas de Hayden não estavam prontas para derrotar Clevitus. Ele entende que Clevitus provavelmente está vindo diretamente atrás dele, e que não há sentido em tentar fugir. A criatura o encontraria em qualquer lugar. Ainda assim, mesmo que a morte seja inevitável, o rei está determinado a selar a forja e garantir que as chamas de Hayden nunca se apaguem. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, Clevitus se mostra confuso com a fraqueza desses humanos em comparação com os heróis que o enfrentaram mais cedo. A princípio, ele supôs que pudessem ter passado por algum tipo de treinamento de elite, mas depois que os guardas do castelo lançam balistas metálicas contra ele, percebe que a força deles vinha de suas armas. Refletindo sobre a batalha, ele se lembra de como a espada de Alicia, apesar de causar pouco dano, conseguiu deixar uma marca
faca e seu chifre, algo que deveria ser impossível. Embora considere os humanos pouco mais que insetos, até mesmo um inseto armado com uma arma dessas poderia representar uma ameaça. Percebendo isso, Clevitus decide que deve investigar a fonte desse poder. Enquanto isso, nas profundezas do castelo, o rei se dirige para inspecionar a forja de Hayden, mas antes que possa fazer muito, as paredes ao seu redor começam a tremer. Ao perceber que Clevitus está próximo, ele rapidamente sela a forja. Momentos depois, Clevitus arromba o teto do castelo com sua cauda. No instante que vê o rei, o chama diretamente. O rei tenta manter a compostura, insistindo que Clevitus não tem o direito de se dirigir a ele com tanta falta de respeito, mas Clevitus rapidamente o cala, avisando para cuidar do tom, pois, se quisesse mesmo, poderia apagar toda a humanidade no piscar de olhos. Não apenas o povo de Hayden, mas também os reinos vizinhos. Ele aponta que poupou o rei até agora, mas que mesmo matando, o problema não estaria resolvido. Eventualmente, outro governante surgiria e ameaçaria novamente seu domínio. Assim, Clevitus dá ao rei de Hayden uma única chance de se explicar. Ele exige saber por que os heróis foram enviados para atacá-lo, mas em vez de dar uma resposta concreta, o rei diz arrogantemente que uma besta como Clevitus jamais poderia compreender nada. Isso é tudo o que Clevitus precisa ouvir. Sem dizer mais uma palavra, ele decapita o rei e começa a planejar a erradicação da humanidade. Ao deixar a cidade arruinada, Clevitus encontra um bebê chorando, cuja mãe está presa sob os escombros. Clevitus não sente pena alguma da criança, escolhendo ignorá-la e seguir andando. Mas então a mãe, agonizante, o chama, implorando para que salve seu bebê. Clevitus se surpreende com o pedido. Ele a lembra de que foi ele quem destruiu o reino e que já decidiu exterminar todos os humanos. Então por que ele pouparia uma criança? A mãe reconhece a lógica dele, mas argumenta que, mesmo que os adultos tenham atraído sua fúria, seu filho é inocente e não merece morrer. Clevitus afirma que, para ele, todos os humanos são igualmente inúteis, tornando seu argumento irrelevante. Ainda assim, ele pergunta se ela pode provar que a criança tem algum valor. A mãe percebe que não tem como convencer Clevitus, especialmente com a morte se aproximando rapidamente. Mesmo assim, promete que se ele poupar o bebê, um dia verá por si mesmo o valor da criança. Pouco depois, ela morre e Clevitus vai embora sem demonstrar emoção. No entanto, ele eventualmente retorna para buscar o bebê, sugerindo que as últimas palavras dela deixaram alguma impressão nele. Ele ainda não tem certeza se levar a criança a uma decisão sábia, mas, considerando que breve é a vida humana comparada à sua, decide que não fará muita diferença. Movido pela curiosidade, resolve cuidar do bebê, pelo menos por enquanto. De volta à sua caverna, Clevitus leva o bebê consigo. Depois de espantar todas as feras para garantir que a criança não seja devorada, ele se deita ao lado dela para descansar. No entanto, não sabe o que fazer a seguir. Ele poderia compartilhar parte de sua energia para manter o bebê saudável e evitar que morra tão cedo, mas, no momento, o bebê está coberto de fezes. Clevitus não havia planejado lidar com algo assim. Sem hesitar, pega a criança e a coloca em um poço cheio de insetos. O bebê começa a chorar imediatamente, mas Clevitus diz com calma que não há perigo. Os insetos se alimentam apenas das fezes e ele o colocou lá apenas para limpá-lo. Isso não torna a experiência menos assustadora. Mesmo depois de tirá-lo do poço, o choro não para, e Clevitus rapidamente começa a se irritar com um barulho constante. Ainda assim, como senhor das feras sombrias, ele não pode simplesmente abandonar a decisão que tomou. Se a criança sobreviver, precisará de um cuidador humano. Então, Clevitus vai até os corpos dos heróis que derrotou na esperança de que alguém ainda possa ser útil. Pouco depois, Alice recobra a consciência e se vê olhando para o céu confusa, pois se lembra claramente de ter morrido. Ela começa a se questionar se está no pós-vida, mas ao notar Clevitus por perto, percebe que ainda está dentro de sua caverna. Por reflexo, ela tenta pegar sua espada apenas para ouvir Clevitus dizer que já jogou todas as armas e os corpos de seus companheiros no abismo. Ele explica que achou que ela poderia ser útil e por isso decidiu trazê-la de volta à vida. Neste ponto, Alice é praticamente um cadáver ambulante, capaz de se mover apenas por causa da energia sombria que Clevitus infundiu nela. Então ele ordena que ela seja útil e produza leite para alimentar o bebê. Leva alguns segundos para ela entender exatamente o que ele pediu, mas fica claro que ele está falando sério e que não é um pedido. Ele realmente precisava do leite. Sem esperar pelo consentimento de Alicia, Clevitus usa seus poderes para forçá-la a obedecer. No entanto, após vários minutos tentando alimentar o bebê, ele chega à conclusão de que não está funcionando. Alicia aponta o óbvio. Ela é virgem e nunca teve um filho, então naturalmente não pode produzir leite. Ela também questiona por que alguém como ele se daria ao trabalho de tentar manter o bebê vivo em primeiro lugar. Clevitus não se interessa em se justificar para Alicia, mas, já que ela não pode produzir leite, ele terá que encontrar outro uso para ela. O bebê não morrerá, contando que ele sustente sua vida com sua energia, mas sua fome nunca será plenamente satisfeita. Frustrado, ele exige saber se Alicia conhece alguma outra forma de obter leite. Alicia, incapaz de ir contra a ordem de Clevitus, informa que o bebê precisará de uma ama de leite para se alimentar. No entanto, isso significa viajar até uma cidade humana, algo que certamente causaria medo, dado seu atual aspecto. Para evitar isso, Clevitus decide assumir forma humana. Ele adota a aparência da mãe da criança e passa a se chamar Clem, dando ao bebê o nome de Luna. Clem então pede a Alicia que o leve até a vila mais próxima, mas antes de partirem, eles fazem uma pausa para Alicia lavar o cobertor de Luna. Enquanto lava, Alicia percebe que o cobertor carrega o brasão real de Hayden. Enquanto isso, nas ruínas do que um dia foi Hayden, a notícia da devastação já se espalhou. Um batedor é enviado
chegado para conferir o ocorrido e fica chocado com a destruição causada por apenas uma fera sombria. Isso apenas reforça a crença de que atacar um dos senhores das feras foi uma decisão imprudente desde o início. O momento não poderia ser pior, já que o ataque aconteceu justamente no dia em que a princesa herdeira deveria fugir do reino com seu filho. Fora do reino, um grupo de soldados do reino de Dunwhites vê a situação como uma oportunidade. Eles decidem invadir Rein e tomar controle da forja antes que qualquer outra nação possa reivindicá-la. De volta ao rio, Alicia questiona Clegane, exigindo saber se ele sabia que Luna pertencia à família real, quando pegou a criança. Clegane, no entanto, está completamente confuso e afirma que não faz sentido do que ela está falando. Alicia então explica que o cobertor em que Luna estava enrolada possui um emblema real, algo que apenas a família real tem permissão de usar. Pensando bem, Clegane se lembra de que encontrou Luna sob os escombros do castelo, o que condiz com sua condição de princesa. Ainda assim, essa revelação não altera seus planos futuros. Alicia questiona o que ele quer dizer com escombros do castelo. Clegane responde casualmente que foi ele quem destruiu Hender e matou o rei na noite passada. Alicia fica em choque, lutando para acreditar que Hender realmente acabou. Mas Clegane a lembra de que foram eles quem o buscaram primeiro. Para ele, isso não é grande coisa, porém, Alicia insiste que é extremamente sério. Se Clegane realmente destruiu Hender e Luna, é a única sobrevivente da realeza. Muitas pessoas logo virão atrás dele. Clegane não entende por quê. Alicia explica que apenas os membros da família real de Hender possuem a habilidade de usar as técnicas únicas da forja por trás da criação das armas de Hender. Mas ao dizer isso, percebeu que falou demais. Até então, Clegane não tinha realmente considerado o que faria com Luna. Mas se a criança é realmente tão importante, ele conclui que não se importaria em transformá-la no novo rei dos humanos. Dessa forma, ele poderia manipular tudo das sombras. E se os humanos ultrapassarem os limites novamente, ele teria a posição perfeita para destruí-los completamente. Por enquanto, eles ainda precisam encontrar leite para Luna. Então Clegane diz a Alicia para se apressar. Alicia ainda não entende por que Clegane está tão obcecado com a criança. Mas uma coisa é clara, se algo acontecer com Luna, Clegane provavelmente destruirá todos os humanos do continente. Com isso em mente, Alicia sabe que precisa proteger a criança a todo custo. Mas, justamente quando Clegane se distrai, um bandido se aproxima sorrateiramente por trás e antes que Clegane possa reagir, ele é atingido e perde a consciência. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.